A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Jó. Hoje vamos do capítulo 16, do 7 ao 17. Depois João 9, 1 ao 3 e 1 Coríntios 10, 31. Onde o tema é Jó fala, Deus me esmagou. Olha o comentário de Jó. Muitas vezes a gente pode não falar com as palavras de Jó, mas falamos. Quando estamos no deserto, quando não esperamos a dor que ela chega. Mas tudo tem um propósito do Senhor. Então, na hora que a sua situação estiver irreversível, que você não entenda, Senhor, me ajude a fechar a boca. Senhor, coloca uma trave na minha boca, como Davi pediu diante dos inimigos. Senhor, me ajuda, me dá força a te adorar sem entender nada que está acontecendo. Senhor, me dá um refrigério, me dá uma anestesia santa. Porque tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade. A gente não vê o dia de amanhã, mas o Senhor vê no escuro. Então não murmura, seja qual for a tua situação. Enfermidade financeira, você vivia muito bem, caiu. O Senhor está no controle de tudo. Passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Amém? Vamos aprender com a palavra. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Veja como Jó se expressa. Né? Ele fala que Deus esmagou. O 7 diz: Tu, ó Deus, me deixaste sem força. Destruíste toda a minha família. Tu me puseste numa prisão. E por isso me acusam, virei pele e osso, e por isso os outros pensam que sou culpado. Jó teve uma virtude aqui, ele falou a verdade. Realmente, a família dele foi morta. Ele agora estava em pele e osso, magro, doente. Ele fala que os amigos dele estavam fazendo ele ser culpado, sim. Mas ele fala orando. Mas ele diz assim que o Senhor esmagou ele. É uma situação difícil, é. A situação dele aos olhos humanos não fazia sentido e não tinha saída. Mas não foi o Senhor, foi o Satanás. É claro que tudo que acontece na vida da gente, a gente não vai ficar espiritualizando tudo e dizendo que é o adversário. Mas existem casos e casos. Então é melhor a gente adorar o Senhor e fechar a boca. Ler mais a palavra, buscar a sua palavra e pedir força a Deus nas situações difíceis. Porque quando está tudo bem, é hora de passear, é hora de se alegrar. Mas aqui era uma catástrofe. E na minha vida e na sua muitas vezes acontece. Não desse jeito, mas de outras formas. Não é verdade? Na sua ira, Deus me arrasou completamente. Ele olha para mim com ódio. E como uma fera me persegue e ameaça. Forte, né? Ele disse, o Senhor olha para mim com ódio, me persegue. Olha que coisa forte. E me persegue e é como eu fosse uma fera. Gente, eu não ignoro Jó por essas palavras, porque foi uma dor terrível. Foi uma humilhação, foi perca, foi enfermidade, foi tudo de uma vez. E muitas vezes acontece isso comigo e com você, não dessa forma. Vem um débito, vem tudo de uma vez, né? Dificuldades, problemas, comentários, calúnia com o nosso nome, zombaria, vem tudo de uma vez. Mas é hora da gente orar. É hora da gente pedir equilíbrio, paz e calma e tranquilidade ao Senhor. Eu sempre digo que a dor de hoje é a alegria de amanhã. Aqui tinha uma finalidade. O Senhor permitiu, mas tinha um limite. Quem tem a chave da morte e do inferno na mão, está lá em Apocalipse, é o Senhor. O inimigo, ele até runge, ele até faz, mas ele só vai até onde o Senhor quer. Não esqueça disso. Todos me ameaçam. Abrem a boca para zombar de mim e me dão bofetadas para me humilhar. Essas bofetadas são as palavras, né? Porque a Bíblia não relata que tinha bofetada assim, né? Em agressividade. Mas os próprios amigos faziam agressividade com Jó com palavras. E eles abrem a boca e zombam de mim. Os invejosos, que sabia que Jó era um homem de nome, de renome, um homem íntegro, rico na família, na cidade. Então, quando isso acontece, fica alegre com a decadência de alguém. Pura inveja. Você, quando está bem, recebe muitos abraços.
mesmo que seja de mentira. Mas aqui Jó estava passando por tudo isso. Não era fácil para ele. Deus me entregou a homem perverso. Ele me fez cair nas mãos da gente má. Essas pessoas sempre foram perversas. Essas pessoas sempre foram má. Mas elas mostraram o outro lado dela quando viram que Jó não tinha mais a posição que ele tinha. Porque as pessoas só mostram as suas caras quando acontece algo. Aí a capa cai. Mas cabe a mim e a você entender que o nosso Deus está na frente de tudo. Cabe a nós entender que a calamidade e a dificuldade vêm para todos. Tem um dia bom, tem, mas também tem um dia mau. E a gente tem que ter pé no chão e entender que essas coisas acontecem. Eu vivia em paz, mas ele me esmagou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo. E na realidade não foi Deus. Foi o adversário que desafiou, dizendo a Deus que Deus dava tudo a Jó, por isso que Jó era daquele jeito. Então, a situação de Jó era difícil, era. E a gente só quer saber de vida boa, de situações boas, não é verdade? Mas a gente tem que entender que as dificuldades a gente tem que aprender. A gente tem que tirar a lição das dores, das traições, das mentiras, da zombaria, da enfermidade, da perca. Tem que tirar lições. A pessoa inteligente, ela tira lições. Ela para ver quem é quem. Ela observa pessoas que realmente nunca foi com você, nunca estava ao seu lado. Não é verdade? Então, a dificuldade é para a gente amadurecer. Não esqueça disso. De todos os lados disparou as suas flechas. Elas atravessaram os meus rins, sem dó nem piedade. E também mibilhas corre pelo chão. Gente, ele culpou o Senhor o tempo todo. Mas ele era humano, ele não sabia do que tinha acontecido. O diálogo de Satanás com o Senhor. E a gente não sabe muitas vezes quando acontecem coisas que a gente nunca imaginou que ia acontecer. Então, se a situação está difícil, a enfermidade, você não esperava, Senhor, me dá graça. O Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. Porque na hora que Paulo orou 3 vezes para tirar um espinho, que o Senhor disse, a minha graça te basta. A graça tem paz, tem renovo, tem perseverança, tem unção, tem livramento, tem a presença do Senhor. Então, para não pecar muito, para não errar, pecar a gente sempre vai pecar, não é verdade? Peça a graça de Deus nessa hora mais difícil da sua vida. Como soldado, ele avançou contra mim, me arrebatou todo com golpes e mais golpes. Já pensou? Ele disse com golpe e mais golpe. Gente, era o que ele estava sentindo, era o que ele estava passando. Em sinal de tristeza, vesti uma roupa feita de pano grosseiro e me humilhando, sentei-me no pó. Uma forma de protestar, uma forma de... Ele não tinha mais o que fazer. Tenho chorado tanto que o meu rosto está queimado e estou com olheira fundas e escura. Claro, né? O choro, a dor. Então a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você está nessa posição de choro? Chore, mas chore sem murmurar. Chore sem falar muito. Porque amanhã esse choro vai ser transformado em alegria. O Senhor é especialista nisso. No entanto, nunca fui violento e as minhas orações sempre foram sinceras. Veja, para uma pessoa que nunca foi violenta, que as orações sempre foram sinceras, é fácil passar por isso? É não. Quando a pessoa vive em pecado, tem uma vida de qualquer jeito, né? Ela também reclama, murmura, mas ela tem consciência. Mas quando a gente luta para ser fiel, quando a gente não perde tempo falando de ninguém, que tem alguém para manchar nossa dignidade, muitas vezes com inveja da gente, porque não prega, porque queria aquele talento e Deus não deu ainda, então faz de tudo. E muitas vezes não é gente fora não, viu? É da família. Mas é nessa hora que a gente se pega com Deus. Porque o Senhor disse que vaso de casa não tem honra. E os irmãos do Senhor só valorizou ele depois que ele apareceu, depois que morreu. Depois que ele foi para o céu, tudo mudou. Então, irmãs, coisas acontecem na família. Mentira, inveja, calúnia. Mas fica firme. Olha para Cristo.
Com Jesus foi assim. Olha o que diz aqui em João 9, do 1 ao 3. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos seus pais? Dos pais dele, né? Jesus respondeu: Ele é cego, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos seus pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Na outra Bíblia diz: é cego para a glória de Deus. Então, tudo que estava acontecendo na vida de Jó era para a glória de Deus. Lá na frente, a glória de Deus ia resplandecer. A glória de Deus vai resplandecer na nossa vida. Ora para Deus dar calma, fecha a tua boca. Para terminar, olha o que diz aqui, em 1 Coríntios 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Veja, até comer e beber, né? Faça para a glória de Deus. Beber com prudência, comer com prudência. Então, irmãs, tudo aconteceu com Jó. Mas aqui deixa claro que era para a glória de Deus. Então, o que acontece na minha vida e na tua é para a glória de Deus. Ora, pede paz a Deus, pede para colocar uma trave na boca, para não estar murmurando e não falando bobagem contra o Senhor. Porque essa dor, essa humilhação, essas calúnias, essa enfermidade, essas percas, tem uma vitória lá na frente. O Senhor está preparando um cenário novo. A hora é dele. A hora agora é de chorar? É. A hora agora é de amadurecer? É. A hora agora é o quê? De aprender com tudo isso. Amém? Você vai dar um testemunho. E você vai ter conselho para outras pessoas que vai vivenciar o que você está vivenciando agora. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.